A filosofia é um dos campos do conhecimento mais fascinantes que nós temos, ao mesmo tempo complexo. Portanto, aonde nós podemos estudar filosofia? Aí eu apresento para você um livro de Danilo Marcondes, Iniciação à História da Filosofia. Olha, vale a pena. Se você gosta de filosofia, vem comigo. Fala, galera do canal Na Leitura, aqui é Léo Ferreira e hoje o tema é filosofia. Você já sabe, eu sou formado em filosofia, bacharel em filosofia pela Universidade Católica de Petrópolis. E uma das coisas que muitos me perguntam, Léo, aonde estudar filosofia com segurança? Eu tenho muitos livros de filosofia, aqui nós temos alguns, livros específicos, por exemplo, como a Suma Teológica, de São Tomás de Aquino e de outros autores também, mas não é o caso. Vamos aqui pegar um livro voltado para a iniciação, um estudo introdutório. Por exemplo, Léo, eu estou me preparando para o Enem. Que livro eu posso estudar? Está aqui, ó. Esse aqui é um bom livro, tá? Danilo Marcondes é um cara extremamente confiável para um livro introdutório de filosofia. Os livros dele, do Reale, são livros excelentes para que a gente possa estudar, conhecer a história da filosofia. E esse livro aqui, ó, Iniciação à História da Filosofia, dos pré-socráticos a Wittgenstein. Meu Deus, eu sempre erro esse nome. Me perdoe. Mas esse cara aqui, esse Wittgenstein, ou algo do tipo, ele é o filósofo que vai trabalhar a questão da filosofia da palavra. É muito legal a filosofia dele. Apesar de não curtir muito, não. Mas é legal. É legal, não é uma filosofia chata, não é isso não, tá? Quando eu falo de não curtir muito, é porque eu gosto mais de ética, gosto mais de antropologia filosófica, gosto mais dessa pegada. Só por conta disso, tá bom? E é isso, olha. A filosofia, nós temos campos e campos dentro da própria filosofia. Nós podemos estudar o homem, Deus, o mundo. Quando a gente pega essas três realidades, nós vamos pegar inúmeros filósofos falando sobre diversas perspectivas sobre esses três temas. Por isso a filosofia ela é complexa, porque sobre o homem nós temos inúmeros filósofos que vão tratar de maneiras totalmente diferentes. Alguns conversam no sentido de até mesmo darem as mãos, se dão as mãos, concordam um com o outro, e outros discordam. Isso é muito legal na filosofia. O legal é você ter uma mente aberta para aprender a novidade daquilo que o filósofo vai apresentar, mas, ao mesmo tempo, uma tranquilidade no sentido de aprender a discernir o que cada filósofo também vai apresentar. Se você vai... Tem gente que chama... Tem um termo que chama Maria vai com as outras. Se você tem um espírito de Maria vai com as outras, é complicado você estudar filosofia, porque, de fato, por exemplo, os pré-socráticos, nós temos aqui, ó, você vai pegar aqui com o Danilo Marcondes, logo no início, na filosofia, nós temos os pré-socráticos. Qual é a importância dos pré-socráticos? Eles estão tentando descobrir qual qual é a origem de todas as coisas na perspectiva da natureza mesmo. Okay? Então, alguns vão falar ali que é a água, que é o vento, que é o fogo, e assim vai. Só para vocês verem, só lá no pré-socrático, antes da gente pensar a filosofia como ela é hoje, de fato, lá nos pré-socráticos, a gente já vai entender que não há uma unanimidade no pensamento, mas há o desejo da busca da verdade. Isso é muito legal. O que eu estou querendo dizer? Você vai ler um pré-socrático ou outro filósofo qualquer e você já vai começar a entender que
ali você vai mergulhar no mistério. Cada filósofo vai trazer fundamentos e vai tentar te convencer que aquilo é a melhor filosofia possível. Ou a verdade. Só que, entenda, os filósofos não estão trabalhando opiniões. Hoje é uma draga, né? Porque hoje você... Poxa, eu estava fazendo faculdade, olha que loucura. Estava fazendo faculdade, minha segunda faculdade, e eu percebi uma coisa. Depois, eu me formei em 2013, né? Mais de 10 anos atrás, há 12 anos atrás. Na faculdade de filosofia, há 12 anos atrás, quando eu me formei, quando a gente entrava com a nossa opinião, nós tínhamos que aprender a fundamentar a nossa opinião, até porque isso é fazer filosofia, aprender a fundamentar aquilo que você pensa, tá certo? Hoje, puxa, eu fui entrar na faculdade, eu penei, porque o que vogava era a opinião, sem fundamentação. E às vezes você queria, por exemplo, algumas vezes eu tentava levar algumas outras argumentações, até citações de alguns filósofos, e as pessoas, nossa, entravam em crise, brigavam e tudo. Eu falei, nossa, eu vou ficar na minha aqui porque é melhor. Mas dentro da filosofia, isso é comum. Os filósofos vão dialogar um com o outro. E às vezes, a maioria das vezes, discordar, criticar ou até mesmo acrescentar algo novo. Então é muito legal. Fazer filosofia, estudar filosofia, vai acrescentar muito a nossa capacidade intelectual, nosso desejo de conhecimento. E é muito legal isso porque, por exemplo, hoje você olha a humanidade e você consegue entender o porquê, ou até mesmo quais filósofos influenciam hoje no contexto da humanidade de hoje. Como que a humanidade hoje está filosoficamente? Você já parou para observar? Talvez você não consiga perceber, porque te falta um livro como esse aqui, para que você consiga, ao estudar os filósofos, consiga perceber quais filosofias hoje estão sendo mais desenvolvidas na sociedade, quais filósofos estão sendo mais falados. Mas aí a gente não vai falar aqui, por exemplo, de filósofos como, sei lá, quem aí que a mídia levanta toda hora. Não, não é isso. São filósofos de verdade, filósofos com fundamentos, filósofos clássicos como os gregos, tá certo? Quais são os filósofos gregos aí que você conhece? Nós temos Sócrates, só sei que nada sei. Sócrates, quando diz isso, parece que um cara que é um tolo, é um burro, mas na verdade é um gênio. Sócrates, você vai aprender aqui com esse livro, que ele tem um termo que se chama maiêutica, ou seja, ele vai, a partir de perguntas, questionamentos, ele vai fazer com que cheguemos a uma fundamentação plena sobre um conceito que, dentro daquele período da filosofia, era considerado como verdade. A filosofia já foi considerado como ciência até a Idade Média. A partir da modernidade, a ciência entra num aspecto mais empírico, né? Quando você fala de ciência, você vai pensar em quê? Naquele cientista que está lá pegando matéria e indo fazer experimento, tá certo? Já a filosofia, ela era também considerada ciência, tinha peso de ciência. Ciência não empírica, não de experimento físico, mas ciência a nível de razão, de fundamentação racional. Essa era o principal propósito da filosofia. E isso inicia lá em Sócrates, com a sua maiêutica.
Depois de Sócrates, nós temos, por exemplo, Platão, com o mundo das ideias. Lembra lá o mito da caverna, que acredito que você deve ter estudado ou lido de alguma forma. O mundo das ideias, com as ideias perfeitas, onde tudo é perfeito, pleno. E o mundo real, né? Onde, no conceito lá da mitologia, no mito da caverna, a gente vai entender um pouco mais. Após Platão, nós temos o Aristóteles, com a sua política. Platão também tem a política fantástica. Estudar política em Platão vale muito a pena. Aristóteles também. A política, a ética Nicômaco, de Aristóteles. Eu tenho aqui o livro, Ética Nicômaco. E muitos outros conceitos aí que nós temos em Aristóteles. Aristóteles escreveu muito. Vale muito a pena conhecer esses três grandes personagens da filosofia: Sócrates, Platão e Aristóteles. Eu não vou falar qual é o melhor, qual é o pior, porque isso vai de cada um, tá certo? E aí, no período medieval, por exemplo, nós temos aí Agostinho, Santo Agostinho. Oh, meu Deus do céu, que homem fantástico. Um homem que viveu uma vida de pecado profundo e se converte. Ele que basicamente viveu como um ateu no período dele, né? Viveu uma vida totalmente depravada e ele encontra Deus. Ele diz aquela frase maravilhosa: eu que tanto te busquei fora, te encontrei dentro de mim. Olha só, isso é filosofia também, galera. Olha, mas eu estou falando de Deus, se na teologia, pode ser teologia, mas a filosofia fez com que este homem encontrasse Deus dentro dele. Ele se investigou e percebeu que a sede que ele estava buscando nas coisas, nas filosofias, na verdade, aquela sede iria ser saciada em Deus, que já estava nele. Só que Agostinho, ocultava Deus, mas ele o encontrou. Isso você vai ver no livro A Confissões, que tem vídeo aqui no canal sobre esse livro. Santo Tomás de Aquino, aqui a Suma Teológica, tem um exemplar aqui e muitas outras aqui, ó. Suma Teológica, e aqui Suma aos Gentios. Vale a pena também. E muitos outros filósofos medievais fantásticos. Na Idade Média, bom, vamos lá, só voltando um pouquinho, na Idade Antiga, lá nos clássicos, né, gregos, você tem a razão, o homem como centro. Na Idade Média, o centro é Deus. E ali nós vamos ver um contexto da fé e da razão caminhando juntas, né? Voando juntos. Aí tem até um livro fantástico de São João Paulo II, quando ele era Papa, que é Fides et Ratio, Fé e Razão, onde vai mostrar, claro que não é um livro medieval, mas um livro de agora, mas vai mostrar um pouco desse propósito medieval, né? Onde a fé e a razão andavam juntas, não separadas, que é, de fato, uma crítica à Idade Moderna e contemporânea, onde a Idade Moderna é o retorno do homem como centro, a razão, a ciência, o iluminismo e um abandono de Deus. São João Paulo II diz que quando nós abandonamos a fé e ficamos só com a razão, com a ciência, com o conhecimento humano, nós iremos cair em muitos problemas. Que tipo de problemas? Problemas como o pessimismo. Diante de ausência de solução que o homem não consegue dar, a razão entra para iluminar aquele passo. Perdão, a fé entra para iluminar aquele passo. Onde a razão não alcança, a fé ilumina. Por isso que ambos precisam caminhar juntos. E isso nós vamos ver na Idade Média.
Eu sei, existem muitos preconceitos de muitos professores de filosofia e de história sobre a Idade Média. Fala-se até mesmo da Idade das Trevas, que é uma tremenda de uma mentira. Na Idade Média, existiram ali muitos filósofos grandiosos que trouxeram muitas novidades e muitas criações, como hospitais, universidades, e muitas grandes criações, como hospitais, universidades. Grandes coisas foram desenvolvidas, descobertas na Idade Média. Então, tá aí. Talvez um bom propósito para você, como católico ou uma pessoa que queira investigar a filosofia, começar, por exemplo, como o interesse aí em estudar a Idade Média, para você, de fato, se maravilhar e entender que, na Idade Média, nós crescemos muito, e muito. Puxa, é até desonesto falar o contrário disso. E vamos seguir. Na Idade Moderna, nós temos ali, como estava trabalhando, o iluminismo, o homem, essa ideologia, essa ideia, essa filosofia helênica, ou seja, grega, retorna dentro de um contexto moderno, a partir dessa filosofia do homem grego da antiguidade, ele retorna e ganha, claro, uma outra veste, tá certo? Após a Idade Moderna, nós temos a Idade Contemporânea. Só eu estou aqui pensando, né? Esqueci de falar, por exemplo, de filósofos como Descartes, na Idade Moderna, como Kant, Nietzsche, a Nietzsche ali já para a contemporânea, né? Fim da moderna para a contemporânea. Na Idade Contemporânea, nós temos Nietzsche, nós temos Sartre, nós temos muitos outros filósofos. Ali, na Idade Moderna, nasce também conceitos como o ateísmo. Por isso estou aqui citando Nietzsche, Sartre, no final da Idade Moderna, mas também existem grandes filósofos que vão tentar retornar com aspectos da metafísica dentro, claro, do conceito da fenomenologia, como Kierkegaard e tantos outros aí, ok? Olha, tem um caminho fantástico, vale a pena a gente conhecer a filosofia. Não importa, por exemplo, qual o período que eu vou estudar, Léo? Olha, eu falo para você, estude todos, se apaixone por todos, busque conhecer livremente a filosofia. Eu acho que esse livro vai te ajudar bastante, esse livro de Danilo Marcondes, porque a linguagem é uma linguagem hiper simples, de fato. A filosofia, às vezes, vai precisar disso aqui, ó. Isso aqui, esse livrinho pequititinho aqui, é um dicionário de filosofia. Dicionário de filosofia, por quê? É complicado. Às vezes, você estudar um texto original, sem um livro desse aqui, introdutório, a história da filosofia, você pegar um filósofo e estudar, você vai precisar de um dicionário. Porque existem conceitos que, para cada filósofo, o conceito ele é modificado às vezes. Mas, com um livro como este, de história, iniciação à história e filosofia, você vai ter aqui uma linguagem mais simplificada. E, ao mesmo tempo que simplificada, para que todos alcancem, não é uma linguagem banalizada. Ou seja, você não vai perder a profundidade de cada conceito, de cada tema, de cada assunto que os filósofos irão tratar. Até caiu aqui o dicionário. Estou falando mal de ti, não, meu querido. Pode ficar tranquilo. Foi muito útil para mim um dicionário de filosofia, principalmente no período da monografia e nos períodos que eu escrevi muitos artigos. Mas olha, aqui, esse livro
valerá muito a pena para você. Se você quiser aprofundar mais, compre um dicionário de filosofia. Vou colocar também na descrição. É pesado, hein? Ó, grossurinha da criança. Vale muito a pena para você adquirir livros como esse, introdutórios de filosofia, mas também um dicionário como esse, para que você possa aprofundar o tema da filosofia de uma forma mais elaborada. Tá bom? Esse é o canal Na Leitura. Eu trouxe para vocês, então, um pouco mais sobre a temática da filosofia e que Danilo Marcondes e muitos outros grandes professores de filosofia possam te ajudar a iluminar as suas aventuras filosóficas. Tá bom? Deixe aí seu like, compartilhe esse vídeo e se você não é inscrito, se inscreva. Estamos aqui com o nosso amigo e intercessor São Carlo Acutis, que ele possa interceder por nós e por nossa caminhada intelectual juntos. Muito obrigado, fique com Deus. Tchau, tchau.